Nesse tutorial eu vou ensinar vocês a fazerem esse cut crease, que é um côncavo bem marcado, inspirado na Isabelle Drummond, que está fazendo o maior sucesso agora na novela. Eu vou começar utilizando uma base branca, e eu vou passar essa base branca, uma base cremosa, em todo o olho, para que a sombra fixe melhor e também deixe a minha pálpebra toda mais homogênea. Tô espalhando com o dedo mesmo. Agora eu vou utilizar uma sombra preta com um pincel pequenininho, bem preciso, e vou marcar todo o meu côncavo com a sombra preta para dar uma profundidade maior para ele ficar mais escurinho. No final, eu vou subir como se fosse um gatinho em direção à sobrancelha. Vou marcar bem, deixar uma linha bem definida. Agora, com o mesmo pincel e uma sombra marrom, eu vou reforçar essa marcação que eu fiz com o preto e vou deixar esse traço mais grosso. Esse côncavo bem marcado, ele é um côncavo que exige uma paciência pra gente fazer, mas dá certo. Agora eu vou pegar o pincel e vou como se fosse varrer a sombra em direção à minha sobrancelha. Vou pegar o pincel, colocar em cima da linha e puxar ele pra cima como se eu estivesse varrendo para começar a criar o meu degradê. Se precisar, eu vou voltar com um pouquinho da sombra, vou remarcar o côncavo e vou fazer o mesmo movimento. Vou colocar em cima da linha e puxar o pincel pra cima e vou criando o degradê. Agora, com o pincel de esfumar limpinho, eu vou esfumar bem a bordinha para começar a tirar as marcas do côncavo. Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom com o pincel de esfumar e vou esfumar tudo bonitinho para tirar todas as marcas desse olho. Novamente eu vou voltar com o pincel de precisão e a sombra preta. E vou definir de novo o meu côncavo. Esse olho, ele funciona assim, a gente define ele e esfuma, define ele e esfuma, até que o degradê fique bem perfeito. Então, agora eu tô definindo ele novamente. E depois eu vou esfumar de novo. Agora, com uma sombrinha bem clarinha, marrom, cor de café com leite, eu vou esfumar a borda de cima desse meu cut crease, para como se fosse uma sombra que vai unir a sombra marrom do meu côncavo com a sobrancelha. E lá na sobrancelha eu vou jogar uma clarinha e vou fazer um meio termo entre tudo isso daí. Então, vai ficar na base do meu côncavo preto, ele vai subir para o marrom escuro, do marrom escuro ele vai para o marrom claro, até chegar no branquinho lá da sobrancelha. Esse é o degradê ideal. Como esse beijinho, esse branquinho que eu passei, ele tirou um pouquinho da intensidade da cor do marrom, eu vou voltar com um pouquinho de marrom e vou reforçar o meu esfumado. Agora eu vou pegar um branquinho cintilante e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel com um pincel de aplicar sombra. E vou puxar ele em direção ao gatinho que eu fiz ali no côncavo e deixar ele bem marcadinho. Tá lá, agora eu vou puxar e dar uma definição maior ali naquele tracinho do final do côncavo que vai em direção à sobrancelha. Com o pincel chanfrado e a sombra preta, eu vou usar um truque bem legal que vocês podem usar em casa para fazer qualquer tipo de delineado. Eu vou fazer como se fosse um gabarito
com a minha sombra preta. Eu vou primeiro fazer o formato do delineado com a sombra em um pincel chanfradinho, o formato exato que eu quero do delineado, e depois eu vou vir com o delineador e vou cobrir tudo isso. Quando vocês tiverem dificuldade para fazer o delineado, vocês podem fazer isso com a sombra marrom, faz uma marcação como se fosse uma sombra, e depois você preenche normalmente, porque a sombra ela é mais fácil de limpar do que o delineador, e aí você consegue ter um delineado com maior precisão e sem muitos borrões. Então, eu estou continuando fazendo o desenho. Vou reforçar um pouquinho o meu côncavo com o preto que está no pincel, para que ele fique mais intenso. Agora eu vou pegar um lápis preto, vou passar tanto na linha d'água de cima como na linha d'água de baixo do olho, para ficar tudo bem pretinho. E agora sim, eu vou vir com um delineador em gel, um pincel bem pequenininho, e vou passar o delineador por cima dessa sombra preta, que eu fiz como se fosse um gabaritozinho. Vou aplicar embaixo também. Deixar tudo bem pretinho, bem intenso. Vou aplicar bastante máscara de cílios. Vou colar cílios postiços. E o efeito final da maquiagem é esse, com a pele pronta. Eu apliquei corretivo, blush, passei batom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. É isso, meninas. Um beijo e até a próxima!